Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 5 de maio de 2020. Com o coronavírus, acesso a abortos fica mais difícil no ZEUA Parte 2. Em meio à crise provocada pelo novo coronavírus, diversos estados americanos passaram a incluir abortos em uma lista de cirurgias e procedimentos médicos considerados não essenciais e que, portanto, devem ser suspensos durante a pandemia, com exceção dos casos em que a saúde da mulher esteja em risco. Segundo as autoridades estaduais, o objetivo dessas medidas de emergência é reduzir o risco de exposição ao vírus e preservar leitos hospitalares e os escassos equipamentos de proteção, como luvas e máscaras, necessários para as equipes médicas na linha de frente do combate à Covid-19, a doença causada por esse vírus. Os Estados Unidos são o principal epicentro da pandemia e, até este domingo 26/4, já registravam mais de 957 mil casos e mais de 54 mil mortes, segundo o monitoramento realizado pela Universidade Johns Hopkins. Mais organizações de defesa dos direitos reprodutivos acusam os políticos desses estados de se aproveitarem da crise para avançar sua agenda anti-aborto. Segundo essas organizações e grande parte da comunidade médica, abortos não podem ser comparados a outros procedimentos não essenciais e não podem ser adiados. Eles afirmam que, no caso de uma gravidez, dependendo do tempo de espera, o que era para ser um adiamento do aborto se transforma em uma proibição de fato. Especialistas observam ainda que os riscos e os custos de um aborto são menores no início da gravidez. Nos Estados Unidos, cerca de 90% dos abortos são feitos no primeiro trimestre de gestação. Deixamos para apresentar a mais uma questão apresentada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, para complementar com 2 depoimentos de espíritos responsáveis por abortos. 358. Constitui crime a provocação do aborto, em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. No livro Nós Abortamos, de Nércio Antônio Alves, tem depoimentos de espíritos que auxiliaram na execução de aborto e que sofrem as consequências na vida espiritual. O primeiro é uma enfermeira que traz seu depoimento: fez aborto em tantas vítimas, somente pelo dinheiro. E as moedas de nada valeram para libertar das trevas e tortura visionária. Num abismo profundo, vive dias incontáveis em um sofrimento que não terminava nunca. Mergulhada na escuridão, ouvia lamentos, gritos, choros intermináveis, via figuras sem forma de vez em quando um lugar em que sorvia o amargo fel pela ingratidão cometida quanto à oportunidade de reencarnação que o Pai Criador lhe ofereceu. Sem enxergar além da escuridão e sem meios para me libertar, tinha somente o remorso e peso de consciência por companhias, ouvindo constantemente as vozes infantis das minhas vítimas, os pedidos de clemência e choros soluçantes. Como louca tentava fugir daquilo, mas em vão. Porque o lugar onde estava, pântanos fétidos, impedia-me de me libertar, pois as entranhas arenosas me sugavam e, sem enxergar nas brumas escuras, tateava o vazio à procura de algo físico, porém era tudo, nada. Cenas e mais cenas terríveis eram repetidas a cada segundo. Minhas pequeninas vítimas faziam-me reviver os crimes cometidos, eram tão reais aqueles atos como se estivesse continuando a minha existência terrena. As visões vinham em detalhes, chegando a ver os indefesos fetos pedindo-me misericórdia e eu indiferente, visando somente o dinheiro que me proporcionava o bem-estar.
sem piedade, mergulhava os ferros frios na câmara uterina à procura do ser em formação, para destruir a vida fetal, destruir com minhas mãos criminosas. Libra, quantas não foram as minhas vítimas? Tudo era tão confuso e as vozes a pedir piedade eram tantas, que não conseguia contá-las. Vi as mãozinhas, com horror, apontando-me com o dedinho indicador direito e suas vozinhas, num zumbido insuportável, chamando-me de criminosa. Carreguei por longos anos intermináveis esse remorso, cujo registro se fizera pelas pequeninas vidas que foram exterminadas por mim. Reconheci que nada adiantou o bem-estar adquirido através das moedas com a prática do aborto, se nada valiam para me livrar das trevas e dos tormentos perseguidores. Lembrei-me, então, de Deus. Passei a dobrar-me de joelhos e pedir perdão pelos crimes praticados, e foram tantas vezes, que senti os joelhos sangrarem e provocar feridas. Quando estava a ponto de desanimar, ouvi uma voz intuitivamente, que dizia assim: não desista. Continue, humilhe-se, implore perdão a Deus, que um dia Ele lhe atenderá. Animada por essa voz, continuei as súplicas com sincero arrependimento. Um dia, me vi livre daquele abismo, um vale pantanoso em brumas, reinado por figuras deformadas, onde residi por vários anos, incontáveis para mim. Recolhida por um abnegado espírito, encontrei a presença da luz. Sentia-me um farrapo e, cabisbaixa, caminhava nas dependências daquela colônia hospitalar, onde fora socorrida. Envergonhada pelas atitudes praticadas no passado, pelo desrespeito às vidas em formação, não tinha coragem de olhar para quem quer que de mim se aproximasse. Passados mais anos em fase de recuperação, fui avisada que estava próxima a minha nova reencarnação. Breve retomaria a Terra. Que alegria! Pois sabia que, através da bendita porta de retomo à vida terrestre, poderia ressarcir os débitos contraídos na última existência. Fiquei perguntando para mim mesma, por curiosidade, qual seria a nova existência. Onde reencarnaria? Quais seriam as provas e expiações? Pouco tempo depois, recebi a resposta. A minha nova vida física será de muitas dificuldades. Reencarnarei em uma favela, onde irei saborear o amargo pão da miséria. Nos meus braços carregarei as vítimas do passado, os que não souberam me perdoar, e terei de ser mãe de dar muito amor, no meio das dificuldades, a eles. Finalmente, aproximando o fim da minha vida, me verei portadora de enfermidade cancerígena, devorando-me célula por célula, órgão por órgão, até o domínio total, e o desencarne dará o golpe de misericórdia. Esta foi a crônica do amanhecer de 5 de maio de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.